Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos dar a boa noite, boa tarde a todos os irmãos que estão conosco aqui. Esse dia especial, nós estamos hoje apresentando excepcionalmente hoje o Pastorais Unites na terça-feira, justamente porque ontem nós tivemos reunião do Conselho da Igreja, estamos aí traçando os projetos e os planos para a igreja, é que nós não podemos estar ontem. E hoje nós estamos sim, e nós estamos dando continuidade àquela live que nós estávamos falando sobre família. E nós queremos falar sobre isso hoje, e precisamos do seu comentário, precisamos que você participe conosco, nós queremos abençoar a sua vida. E a live de hoje, ela vai falar sobre família, nós voltaremos a falar sobre família, ela falará sobre sexualidade, nós queremos conversar e tratar desse tema nessa época de pandemia, tratar sobre sexualidade, falarmos sobre Netflix, nós vamos ter hoje aqui opções para sugestões de séries para você e também algumas séries que você não deve assistir e não deve deixar os seus filhos assistirem. Então, hoje nós queremos abençoar a sua vida e queremos assim, se você tem alguma pergunta, se você tem algo que está com a dúvida no seu coração, se você precisa de alguma orientação pastoral nessa área, nós estamos aqui para ajudar. E não somente eu. Hoje estará comigo aqui o pastor Leandro, né? Eu queria que o pastor Leandro desse o seu oi aí, né, pra gente. Pastor Olá, Leandro. Pessoal. Isso aí, é um prazer estar com vocês aqui. Vai ser uma bênção hoje, viu? Acho que o tema é muito oportuno, muito necessário. O mês de maio é o mês de falar da família. E com certeza isso é um desafio constante, 24 horas nas nossas vidas. E com certeza nessa discussão maravilhosa aqui a gente vai chegar em mensagens muito edificantes para todos. Que bênção, pastor Leandro, bênção. E nós também temos o pastor Jeff, né? O trovão de Deus, né? Aqui está da sua humilde residência e eu gostaria muito que ele desse aí as boas-vindas para o pessoal. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Pedro, pastor Leandro e todos os irmãos que ouvem e assistem essa live. Pois é, estamos comentando sobre essa realidade que passamos e vivenciamos nos dias de hoje, e nada melhor do que encontrarmos respostas bíblicas para a nossa geração. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos conduza em paz nessa noite, nessa programação. Amém, glória a Deus. Então você aí vai entrando, vai compartilhando, vai curtindo. E se você tem alguém que você sabe, você tem conhecimento, que precisa de alguma orientação nessa área, que você compartilhe. Hoje vamos falar sobre família, vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre Netflix, sobre aquilo que os nossos filhos e nós mesmos estamos assistindo na nossa casa, vamos falar sobre programa de televisão e vamos falar sobre a necessidade que nós temos de ter orientação pastoral nesse momento, para que as nossas famílias que entraram seguramente de uma forma nessa pandemia, saiam melhores ainda, saiam mais bíblicas, saiam mais próximas da vontade do Senhor. Então, a nossa intenção hoje é que você seja abençoado. Então, se você tem alguma pergunta, se você quer fazer um comentário para que os pastores comentem aqui, faça aí nos comentários. A Camilinha hoje está aqui nos ajudando. Boa tarde, Camilinha. Como é que você está, querida? Tá bem? Boa tarde, pastor. Tá bom? Você não vai chorar hoje não, né? Não, hoje não. Você não vai engasgar não também, né? Não. Tá? Se Então Deus vai estar quiser. ajudando também a irmã Fabiana, que é uma das pecadoras, né? Hoje aqui junto com a gente, né? A irmã Fabiana também vai comentar hoje conosco e também vai falar sobre família. Como é que você está, irmã Fabiana? Boa tarde, gente. Um prazer estar com vocês aqui. É uma alegria participar desse momento. Então nós temos aqui um grupo preparado para abençoar a sua vida. Entre, compartilhe e nós vamos falar sobre família. Eu quero começar iniciando um comentário num versículo muito conhecido por nós, que é Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. Provérbios 22, 6. O texto bíblico está aí na tela. Muito obrigado, Ale, por colocar aí na tela. E você pode entrar, pode ir compartilhando e também fazendo comentários junto com a gente. O texto diz assim:
ensinando, né, ou ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse é um versículo bíblico que fala da responsabilidade dos nossos filhos debaixo da comunidade do pacto, debaixo da comunidade da aliança. Então, aqueles que têm o privilégio de ter um filho biológico ou um filho não biológico, adotivo, essa responsabilidade que Deus te deu é para que você ensine a esse filho o caminho do Senhor. Para que você ensine a esse filho o caminho que ele deve andar. O caminho que Deus deixou para todos os homens andarem. E você tem essa responsabilidade. Por isso que ter filhos é sim um grande privilégio, mas é também, obviamente, diametralmente oposto, uma grande responsabilidade. Então você que está nos assistindo, você que está aí do outro lado, você que é pai, você que é mãe, né? O seu filho talvez esteja aí no quarto, o seu filho está com o computador agora, está assistindo Netflix, alguma coisa no celular. Olhe para ele e perceba, o seu filho é a sua responsabilidade. Você precisa ensinar o seu filho o caminho que Deus deixou para que todos os seres humanos devam andar. E ele está dizendo aí, quando você ensina a criança no caminho, ou seja, ensina acerca do caminho, no caminho, andando com ele, próximo a ele, o que é que acontece? Ele ainda quando for velho, estes ensinamentos estarão cravados na vida dele, estarão cravados no coração dele. Esse versículo, como já falamos aqui, não está dizendo que o seu filho será crente, mas está dizendo que o seu filho estará vivendo a vida debaixo da cultura, do caminho que Deus deixou para que os seres humanos seguissem. De honestidade, de hombridade, de honradez, de ser um homem, né, de ser uma mulher, né, com princípios profundos na palavra de Deus. E seguramente um homem ou uma mulher que abençoará o mundo. E na maioria dos casos, essas crianças se tornam homens e mulheres de Deus. Então, queridos, eu gostaria muito que você compartilhasse esse momento. Eu vou passar agora a palavra dos pastores, para eles também falarem um pouco sobre esse versículo e falarem um pouco sobre a perspectiva deles de família. Pastor Jefferson, o que você poderia falar sobre esse versículo? O que é que você poderia nos falar para as pessoas que estão nos escutando, para as mães e os pais que estão nos escutando? Pastor, o senhor está no mute. Ponha o som. My bad. Portanto, pastor, ok. eu faço minha as suas palavras e verdadeiramente o que o senhor falou é fato. A Bíblia nos ensina que a herança, a teologia do pacto nos ensina que os filhos dos cristãos, dos crentes, daqueles que têm o temor do Senhor, receberão essa luz, essa graça, esse favor de crescer e de estar dentro de um ambiente cristão, de um ambiente saudável, de um ambiente santificador. E essa palavra ensinada no passar dos dias, semanas, meses e anos, ela ficará no coração. E jamais essa palavra sairá, mas no tempo certo ela há de frutificar. Então, nossa responsabilidade como pais, como aqueles que educam, eu acho que a primeira parte do verso é fundamental. Nós temos que ter essa noção em nossas cabeças, em nossos corações. Precisamos ensinar o temor do Senhor para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. A palavra-chave para mim nesse verso é o verbo ensinar. É fundamental para que os pais e as mães possam ver nos seus filhos a bondade do Senhor nessa terra. É a nossa responsabilidade, verdadeiramente. E eu acho que os pais precisam entender isso, né? Ensinar. Pastor Leandro, o que você poderia nos dar introdutoriamente sobre esse versículo também? Alguma das suas considerações? Bem, pastor, eu entendo que
nessa passagem bíblica, que é, na verdade, uma recordação à lei do Senhor que foi dada ao povo de Israel, Moisés destaca aqui algo muito importante acerca do ensino. E nos mostra realmente qual é a perspectiva, como nós ensinamos os nossos filhos. E nós ensinamos os nossos filhos não somente transmitindo conhecimentos, porque às vezes nós pensamos que ensinar é simplesmente transmitir conhecimentos, ou que os nossos filhos decorem textos bíblicos, ou simplesmente leiam a Bíblia. Mas essa passagem bíblica nos mostra que ensinar é, na verdade, transmitir um estilo de vida. Nós precisamos viver o Evangelho, nós precisamos viver a mensagem daquilo que nós estamos proclamando, estamos transmitindo para os nossos filhos. Então esse desafio se faz muito maior, porque nós temos que transmitir conhecimentos aos nossos filhos ensinando a palavra, mas esse ensinamento também ele é refletido através do nosso comportamento, do nosso estilo de vida. E quem conhece-nos mais do que a nossa esposa e os nossos filhos? Eles nos veem tal como nós somos. Então, quando há uma contradição entre aquilo que nós ensinamos os nossos filhos e aquilo que nós vivemos dia a dia, isso mostra que nós não estamos fazendo aquilo que está na palavra de Deus. Então, muitas pessoas se confundem e simplesmente pensam que ensinar aos seus filhos, ensinar o evangelho para os seus filhos, transmitir a palavra é simplesmente levar à igreja para que os professores da escola dominical, os professores na igreja ensinem, ou que os professores nas salas de aula ensinem, ou que a gente gaste um tempinho falando da Bíblia com eles, mas na verdade é algo muito mais profundo, que tem que ver com aquilo que está no meu coração, com o meu estilo de vida. Então, isso é um grande desafio que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, somente com o auxílio e a capacitação especial do Senhor. Amém, pastor Leandro, uma bênção isso. Nós temos já comentários aí, ô Camilinha? Eu já estou percebendo irmãos aqui já comentando, né? Estamos sim, pastor. Tem bastante gente aqui com a gente. Ó, a Eliane Santos está assistindo. O Everson também, a Claudete. Um abraço pro Everson, pra Claudete. A tia Leninha também está aqui. Leninha também. A Nilma, a Merinha, a Zilma. O pessoal tá replicando o comentário do pastor Leandro também, que tá feliz que o senhor tá recuperado também, pastor. A Selminha também tá aqui. A Ana Carvalho também. A Jaque, o Fábio. A Ritinha também tá aqui. E o Beni estão assistindo. A dona Mirani, lá do Brasil também, a mãe do Gui, a sogra da Raíssa. O que aconteceu aqui nós temos um comentário aqui alguns irmãos estão falando do áudio aí, que o áudio está duplicado. Nós estamos vendo aqui, alguns irmãos estão bem, talvez a problema esteja na sua transmissão aí local, tá? E não em nós aqui. Mas só dá um refresh dá na um página. refresh aí na sua transmissão, aí vai ficar tudo bem. Eu quero falar aqui exatamente do que o pastor Leandro falou. A Nádia aqui diz, olha, exatamente, pastor, ensinar é muito mais do que falar, né? Essa palavra que o pastor Leandro diz, né, sobre caminhar junto, né? Então nós temos conceitos aqui sobre ensinar e nós temos conceitos sobre caminhar juntos. Então a grande questão hoje aqui, irmãos, é que nós temos que aprender a caminhar junto com os nossos filhos. E porque senão, em algum momento, esses filhos vão escapar das nossas mãos. Todos os pais têm boas intenções, mas chega um momento decisivo que essas coisas escapam das nossas mãos. Então você precisa, de alguma forma, nos momentos decisivos da criação do seu filho, estar próximo deles e continuar próximo. E esse é o grande desafio aqui, né? E é por isso que uma das coisas que mais afastam os filhos dentro de casa é a sexualidade. Chega o momento do despertar da sexualidade, e o que é que o seu filho faz, adolescente? Ele começa a se fechar. Ele tem já os indícios de sexualidade na vida dele, e ele começa a se fechar. A sua filha também, muitas vezes, acontece isso. Com menos intensidade, as meninas, mas também acontecem. E às vezes é nesse momento que você perde o seu filho. Às vezes algumas mães me perguntam, pastor, onde é que eu perdi o meu filho? Perdeu o seu filho no momento de transição. Nas transições que acontecem na vida, naquele momento o seu filho vai se escapando, ele se sente mais à vontade com o coleguinha, ele se sente mais à vontade com o professor, ele se sente mais à vontade com tanta gente, e ele não se sente à vontade com você.
E é nesse momento, e nós vimos isso nesse momento de pandemia, que quem está ensinando os nossos filhos é o videogame, é o computador, é o celular, é o tablet, e aí esse distanciamento ocorre mais do que os outros. Você que está nos assistindo aí, você tem sentido algum distanciamento? Nós vamos lançar a nossa primeira pergunta para os nossos pastores comentarem. E a nossa primeira pergunta, a nossa primeira enquete é o seguinte. Nossa primeira enquete é: qual a frequência, ou com qual frequência você conversa com seu filho sobre sexo? Tá? Com qual frequência você conversa com o seu filho sobre sexo? Quais são nossas opções? Pessoal da produção? Não vai aparecer para eles? Então, a ideia é nós comentarmos sobre isso. Com qual frequência você faz isso? Com qual frequência você conversa com sexo sobre os seus filhos? Você já teve essa opção? Talvez o seu filho esteja... Foi? A enquete aí, se estiver aparecendo para vocês aí, vocês votem nessa enquete. Aqui, eu vou te falar, pastor, quais são as opções da resposta. Então, a pergunta é a seguinte, com qual Tá frequência... aparecendo para mim aqui. Então, com qual frequência você conversa com o seu filho sobre sexo? Com qual frequência? Talvez toda vez que sinto necessidade, quando sou questionado sobre o assunto, raramente ou nunca. Com que frequência você conversa com o seu filho sobre sexo? Olha, esse é um tabu no meio da igreja. Esse é um tabu no meio dos pais. Mas esse é um dos principais motivos que os nossos filhos fogem da igreja. Pastor Leandro, o que você podia nos falar sobre sexualidade em tempos de pandemia, em tempo de filho que está se afastando do pai? Olha, eu diria que certamente o sexo, nós crentes, geralmente pensamos sobre o conceito de sexo e às vezes nós temos vários conceitos equivocados acerca disso. Porque o próprio Deus, né, criou o sexo, isso é parte da realidade da vida e nós precisamos saber lidar com isso. Então, às vezes, pelo fato de nós termos aquela visão de que o sexo, às vezes, quando mal usado é considerado como pecado, a gente já tem uma aversão a isso. Então é muito importante nós sabermos entender a etapa que os nossos filhos estão passando. Eu acho que falar de sexo para os nossos filhos, nós precisamos entender a etapa que cada um deles estão. Então, assim, se o seu filho é uma criança que ainda não tem, nem fala direito, você não tem como falar de sexo com seu filho. Então, cada etapa vai surgindo a necessidade de nós falarmos de sexo gradualmente. Ou seja, eu tenho um filho dois filhos, né? Um de 10 anos e outro de 12 anos. Então, eu converso mais de sexo hoje com o Lucas. Nós já começamos a conversar. Ele já chegou na puberdade. Então, assim, a gente já está começando a falar sobre esse tema. Então, e a gente tem que tratar com naturalidade. Assim, para vocês terem uma ideia, eu falo da higienização dos órgãos sexuais dos meus filhos. Eu falo por que ele tem um pênis, que ele é masculino, por que ele tem um pênis. Então a gente começa desde as coisas mais básicas, né? Porque esses assuntos eles são falados na escola. Então, como esses assuntos são falados na escola, nós precisamos falar sobre esse tema com os nossos filhos, mas precisamos falar de uma forma natural, buscando sempre uma aproximação madura com os nossos filhos, tentando extrair deles também qual é os questionamentos, as perguntas que eles têm no coração deles e eu acho que a partir daí nós vamos encontrar um caminho, né, de falar sobre esse tema. Falando não necessariamente como algo ruim, mas falando como algo bom, mas que precisa saber ser usado, né, os nossos órgãos genitais e a sexualidade. Muito bom, Leandro. O pastor Y aqui fala exatamente sobre isso aqui conosco, falando sobre a sexualidade também, falando da cada fase, né, da criança, né, que deve respeitar essas fases, mas seriamente é um tabu. Nós temos aqui a Ana Carvalho, que fala que é bom ser pastoreado, aprender sempre. Obrigado, Aninha, obrigado. A Ana esteve com a gente aqui no Sofá da United, foi uma alegria. Também temos a Nádia aí, que está participando bastante. O que a Nádia está falando aí, ô Camilinha? Pastor, a Nádia está falando assim, é importante mostrar que também erramos
e não sermos legalistas, dependendo da idade, para introduzir o perdão de Deus mais as consequências. Muito bem. E tem mais algo que ela comentou lá embaixo? Tem. Ela diz assim: meus filhos são adultos e sempre falei abertamente em todas as oportunidades sobre música, novelas, que proibia eles de ver, filmes, conversas. Eu acho que esse diálogo é importante. O que o pastor Leandro falou é muito importante nós obedecermos às fases da criança, né? E para isso acontecer, nós precisamos estar junto. Nós precisamos andar junto com as crianças. Mas, obviamente, que hoje nós temos no nosso meio um ataque, uma enxurrada de informações, até de forma errada, nos meios de comunicação e também através dos filmes que nós assistimos. Nós temos hoje, deliberadamente, uma campanha para fazer com que os nossos filhos entendam que aquilo que a Bíblia diz é antiquado, é primitivo e aquilo não existe mais. E é o maior desafio nossos como pais, não nos afastar dos nossos filhos, mas trazer a realidade para os nossos filhos acerca da sexualidade de uma forma sã e fazer um contraponto daquilo que está sendo colocado pelos meios de comunicação que estão atacando aí diariamente os nossos filhos. Pastor Jeff, o que você poderia nos dizer sobre como falar de sexo com os filhos? Qual é a sua perspectiva quando a pequena, como é o nome da menina? Já tem um nome, a princesa? Hannah? Hannah. A Hannah, você tá me ouvindo, meu querido? Positivo e operante. Então, quando a Hannah ficar maior, quando desenvolver, como é que você pretende falar para essa pequena Hannah sobre sexualidade, você e a irmã Ellen? Vai ser uma Bíblia na mão e a outra um facão, pastor. Mas, brincadeira à parte, viu? Brincadeiras à parte. Eu acredito que tanto eu quanto a Ellen e aquilo que eu aprendi, vivi, e eu quero pegar um gancho no que o senhor falou, que eu acho acertadamente necessário tratar desse assunto da exposição precoce da sexualidade para com jovens, adolescentes, pré-adolescentes e crianças. O mundo, a realidade que vivemos hoje, ela trabalha diariamente para despertar antes do tempo, antes do momento certo, esses desejos que são naturais, que provêm das mãos do Senhor para um tempo certo, para o momento certo, mas a exposição, a propaganda, ela incentiva para que seja quebrada essas barreiras, seja vivida uma vida totalmente descomprometida da realidade, dos valores, e é um desafio muito grande. O fato do diálogo é importantíssimo. O fato de conversar e aguardar, como o reverendo Leandro comentou, as etapas, mas sempre ficar próximo. Porque, como o pastor Pedro falou no início, a exposição a cada dia que passa se torna maior. Através dos jogos, videogame, filmes, séries, beijos, abraços. Não precisa necessariamente de um ato, um sexo explícito no filme, mas as carícias, aquilo que introduz uma realidade que pode mais na frente ser produzido na mente da criança um questionamento. O que é isso? Eu quero aprender sobre isso. Tem algo que eu vi, tem algo que eu presenciei. Então, nós pais precisamos, assim, ficarmos armados, mas com sabedoria do Espírito Santo para pastorear os nossos filhos. E, acima de tudo, criar um vínculo de amizade. Criar um vínculo de amizade. Porque se nós não formos amigos dos nossos filhos em casa, lá fora, eles pensarão que têm verdadeiros amigos fora de casa e esquecem que os verdadeiros amigos é o pai e a mãe. Isso é uma coisa muito importante, pastor, porque é o seguinte, nós estamos vivendo épocas, irmãos, o seguinte, que a televisão e os meios de comunicação fazem com que os nossos filhos se tornem pouco próximos de nós e, consequentemente, poucos amigos. A amizade é uma coisa importante de um pai com um filho. Só que não é só amizade. Você precisa ser amigo do seu filho e da sua filha e manter uma postura de pai e de mãe. É isso que a Bíblia fala do versículo inicial que nós comentamos aqui. A postura de um pai e a postura de uma mãe não deve ser somente a postura da amizade.
Não pode ser somente eu sou amigo do meu filho. Eu conheço pais que lutaram tanto para ser amigos e amigas dos seus filhos que esqueceram de ser pai. Então nós precisamos entender que nós devemos ser amigos, devemos ser amigas, mas nós não podemos negligenciar o nosso rol de ser pai. E o que a Bíblia fala sobre ser pai? Ser pai é mostrar o caminho. Ser pai é direcionar o caminho. Ser pai é discipular. Ser pai é disciplinar. E para isso você precisa caminhar junto com o seu filho. Porque, mais uma vez, eu quero voltar aqui ao distanciamento. Vai acontecer em algum momento o quê? O distanciamento. E se o distanciamento acontecer, o que é que acontece conosco? Se o distanciamento acontecer, a gente perde o filho. E geralmente perde o filho para as drogas. E uma das coisas que são mais tabus dentro das casas é sexualidade. Então a nossa pergunta é: você fala com que frequência com sexo sobre o seu filho? Você fala toda vez que você sente necessidade? Você tem, quando você é questionado sobre o assunto, raramente, ou você nunca fala? E eu queria fazer essa pergunta para o pastor Leandro. O que é que o pastor Leandro pode falar para essas irmãs que os filhos estão se distanciando deles, eles já começam a sentir um distanciamento dos filhos? Qual seria uma palavra pastoral para esse grupo de irmãos ou irmãs? Você aí pode deixar a sua pergunta, deixar o seu comentário, né, que nós vamos estar tentando comentar aqui e responder também. Pastor Leandro. Eu acho que esse balanço, né, que nós estamos tentando trazer aqui para a nossa conversa é muito importante. Eu acho que nós temos que ter uma visão sempre de ensinar, de manter o nosso papel como pais, né, de ensinar, de direcionar os nossos filhos para coisas que eles precisam nos obedecer, mas essa relação também de amizade, essa relação de proximidade com os nossos filhos é algo que nós precisamos sempre estar em busca. Porque a amizade, irmãos, o relacionamento sempre é uma conquista. Então, cada etapa dos nossos filhos e cada etapa da nossa vida também como pais são etapas diferentes e que demandam de nós necessidades diferentes. Então, nós temos que sempre estar buscando maneiras e meios de como nós podemos conquistar os nossos filhos. E muitas vezes os problemas que acontecem são oportunidade para nós nos aproximarmos dos nossos filhos e muitas vezes diante desses problemas que nós estamos enfrentando com os nossos filhos, às vezes nos afasta em vez de nos aproximar. Situações complexas que muitas vezes você tem que disciplinar o seu filho, você tem que trazer uma palavra de exortação para ele, você tem que tomar uma medida às vezes um pouco mais drástica, mas você pega aquela situação e você age pela carne, você age pela ira, você age pela impulsividade do momento e você perde o seu filho quando você faz isso. É nesse momento que nós precisamos do fruto do Espírito Santo de Deus, da iluminação do Espírito Santo de Deus, para nos dar sabedoria de como, em vez de nós perdermos os nossos filhos, deles nos afastarem de nós aproveitarmos aquilo e aplicar a palavra de Deus, aplicar o Evangelho. Uma coisa muito importante também, que eu acho relevante para o que nós estamos trabalhando, é a maneira como nós apresentamos a palavra de Deus para os nossos filhos. Porque às vezes nós apresentamos a palavra de Deus para os nossos filhos com a perspectiva legalista, com a perspectiva punitiva, com a perspectiva moralista, como se a palavra de Deus simplesmente condena. E eu acho muito importante a cosmovisão pela qual nós apresentamos a palavra de Deus para os nossos filhos. Porque a palavra de Deus, ela é redentiva. Então ela mostra o nosso pecado, ela mostra as nossas deficiências, as nossas fraquezas, mas ela também nos mostra como nós podemos redimir, como nós podemos fazer diferente as coisas. Então, às vezes, nós estamos simplesmente preocupados em mostrar para os nossos filhos que eles estão errados, e a gente pega a palavra de Deus e a gente joga na cara dos nossos filhos e eles tomam até raiva da Bíblia, porque parece que a Bíblia é um livro que só proíbe eles de fazerem coisas.
como é um livro simplesmente de regras proibitivas. E nós precisamos apresentar a palavra de Deus como realmente um remédio, como algo que vai trazer vida, algo que vai ajudá-los, algo que tem uma visão redentiva. E a maneira de fazer isso é quando nós apresentamos a Cristo. Porque nós vamos ver no Novo Testamento Jesus defendendo, de uma certa maneira, entre aspas, Jesus defendendo uma prostituta. Porque todos queriam apedrejar e queriam destruir ela. E Jesus olha para aqueles legalistas e fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então nós estamos vendo aqui Jesus abordar uma situação de sexualidade. Jesus estava sendo conivente com o pecado? Claro que não. Mas Jesus estava mostrando a importância que nós precisamos apresentar a palavra de Deus para os nossos filhos de uma perspectiva redentiva. É por aí, pastor. Muito bom, muito bom. A irmã Fabiana, tem o resultado da enquete, é isso? Tem sim. Aqui mostra que 57% das pessoas que responderam, toda vez que sinto necessidade, ela fala sobre sexo. 57%. 57%. 33% quando sou questionado. É interessante esse número, né? 37% quando sou questionado. Não, 33% 33% quando sou questionado. Um terço. Yeah. E 10% raramente. Nós já estamos vendo aí um grupo que está próximo, maioria. Um grupo que talvez já está ganhando uma distância do filho, né? Ou da filha. E um grupo que já está com uma distância maior ainda do filho, né? A gente vê que a gente está tratando um pouco de distância. Pastor Jeff está ainda aí? Está vivo? Pastor Jeff, o que você achou da pesquisa aí, do resultado? Dá um comentário pra gente. Interessante, através das pesquisas, a gente observa, né, o comportamento dos pais, mas eu quero pegar um gancho que o reverendo Leandro falou, e eu tive uma experiência há um tempo de um pai castigando o filho, reverendo Leandro. E o pai, sabe qual era o castigo que o pai deu pro filho, reverendo? Você vai ler a Bíblia agora, tá bom? Vixe. Então, esse é um bom exemplo. Então, o senhor falando me vê essa imagem que aconteceu no Brasil de um pai castigando o filho, e o castigo era ler a Bíblia. Então, como o filho vai ver a perspectiva redentiva, a perspectiva de Cristo, se ali ele tem como uma ação punitiva, uma punição. Ao Exato. contrário, era para ser algo prazeroso, gostoso, Cristo, perdão, vida, e infelizmente acontece isso, né, reverendo Neto? Mas fazendo adendo do que o senhor tinha falado aí, achei oportuno compartilhar esse testemunho. Bom exemplo, pastor. Amém. Nós temos alguém aí, ó, Camilinha? Quem tá aí? Pega o seu microfone, minha filha. Pastor, aqui, eu vou falar na frente da Camilinha, a Camilinha vai falar também. Aqui nós temos assim, a Edna, do Jonas. Edna, um abraço para você. Que bom que você está aqui assistindo conosco. O Alice está assistindo conosco. O Alice? O pai do Miguelzão? Exatamente, ele está assistindo. Rapaz, que bênção. A Selminha do Tiago. Selminha, um abraço para você. Uma saudade enorme de você. Ô, Selminha. Também tem uma outra Selma muito importante também falando conosco. A Selma do Arione. Ela está aí também. A Selma do Arione é uma das mais pecadoras do Facebook, tá, né? aqui. E tem uma pessoa assim mais especial ainda. Quem é? A Mara. Mara Mara tá hoje está assistindo deve conosco. ter penteado o cabelo, né, Merinha? Né? Deve ter penteado o cabelo. A Julie Mari também está aqui toda animada conversando conosco. Gente, é muita bênção então, A uai. Ana Flávia. A Sandra Barbosa também está aqui conversando com a gente, até falando. Eu tô vendo aí que a Ana Flávia falou assim, mais uma linda Hannah na igreja, que lindo, né? Que seja igual a Hannah que nós temos, né? Que é uma menina muito abençoada. A Edna Rosa, pastor, disse assim, gostaria de saber qual é a diferença entre os tempos de hoje e a época sem tanta tecnologia. Só que no meu tempo havia muitos livros explicando tudo sobre sexualidade. Enquanto os nossos pastores pensam, deixa eu dar um alô aqui para a missionária Marilda, que está com a gente. Marilda, Deus abençoe, querida. Glória a Deus pela sua vida. Nós também estamos aqui com a Maria Cecília. Nós também... Maruca de Chile. Maruca está cá. Nós também estamos com a Maru Rita, pastor Leandro sinaliza aqui, daqui a pouco eu vou passar para ele dar uns alôs também. Nós estamos também, a Julimar está falando, a Ketri está aqui assistindo comigo e está falando que agora não vai saber que Hannah
e porque vai ter muitas Hanas na igreja, é Hana, que seja tudo abençoada como a primeira. Nós temos a Marlene da Silva dizendo, meu Deus, como lamentamos não ter conhecimento dessas verdades antes, né? Tudo seria diferente, vamos, ainda é tempo, ainda é tempo. Filho casado também tem que ouvir mãe também sobre muita coisa. A Nádia diz isso também. O que é que a Nádia diz aí, ô Camila? Pastora Nádia diz assim, exatamente, nossa missão é encaminhar no caminho certo. Dizia para os meus filhos que ser amigo é uma escolha que faremos mais tarde. Hoje sou responsável por você e meu papel é educar e o teu é obedecer. A Nádia também fala aquilo que o pastor Leandro tem que falar aqui, tem falado, a gente tem falado, e o pastor Jeff, amizade é uma conquista que passa pelo respeito. Exatamente, Nádia, primeiro o respeito, depois a amizade. Então nós temos aí a comentário da Edna Rosa, né? Que tem aí, é a mãe da Alice. Da Alice. Né? Alice, linda Alice, né? E aí, pastores, vamos conversar com o Jeff dessa vez? Jeff, o comentário é o seguinte: gostaria de saber qual a diferença entre os tempos de hoje e a época sem tanta tecnologia. Só que no meu tempo havia muitos livros explicando tudo sobre sexualidade. O que você tem a dizer para essa mãe aí, da sua ovelha, Alice, pastorzão? Então, eu vou partir do pressuposto da acessibilidade. Porque questões sexuais, tentações, desafios, isso em qualquer época acontece. Mas a acessibilidade de instigar, de alimentar, de ativar esse desejo ou essas realidades que nós vemos hoje é diferente porque o tempo hoje é muito mais propício e a facilidade de ter acesso a sites, a vídeos e entre outras coisas. Antigamente, a dificuldade era grande de ter, sei lá, uma revista, um filme, um livro que desse ou instigasse a juventude a buscar a sexualidade de forma desenfreada. Hoje, no celular, um adolescente, um jovem pode navegar nessa realidade. E por isso que as orientações são extremamente importantes nos dias de hoje. Os pais são fundamentais. Se hoje nós não temos livros, mas hoje nós temos pais crentes que podem ajudar, orientar, sendo pais, sendo amigos e pastoreando a vida desse jovem. Então, eu fico com esse termo, acessibilidade. Anteriormente era muito mais difícil e muito mais complicado. Hoje, a facilidade de se ver, de se ouvir questões da área sexual que ativa, que rompe essa barreira, é muito mais fácil e muito mais rápido em comparação do que os tempos antigos. Espero que tenham conseguido responder mais ou menos essa pergunta. Dias hoje, e qual é a diferença que nós podemos ter e as implicações disso para os nossos filhos. E hoje nós temos as tecnologias e antes tínhamos mais livros que ensinavam. O que é que o senhor nos tem a dizer aí um pouco sobre esse comentário da Edna? Os desafios eles vão sempre se intensificando. Os problemas eles são os mesmos, mas realmente o fato da acessibilidade, como destacou o Jeff, eu acho que realmente nos demanda algumas coisas mais. Eu diria, para citar algumas, eu acho que o aspecto da vigilância que nós precisamos ter com os nossos filhos, ela aumenta. Agora, nós precisamos ter cuidado de como é essa vigilância. Eu acho que essa vigilância se dá de várias maneiras. Primeiro, nós precisamos ter acesso a os aparelhos que os nossos filhos usam, né, celulares ou tablets, ou o que seja, computadores. Nós precisamos ter um certo acesso periódico a essas informações. Eu acho que isso deve ser feito de uma forma discreta, porque nós também precisamos construir uma confiança com os nossos filhos. Né? Se tiver uma perspectiva de relacionamento, simplesmente se a gente está ali, nunca confia nos nossos filhos, eu acho que a gente tem que aprender a ter uma vigilância, e eu acho que isso se dá em nós verificarmos as informações que eles estão tendo acesso, mas eu acho que também uma maneira de nós mantermos a vigilância é através da conversa. A própria conversa do que os nossos filhos estão fazendo nos leva, né, indiretamente, inconscientemente, a nós sabermos o que os nossos filhos estão aprendendo. Então, no final das contas,
o fato de nós estarmos em contato, de nós conversarmos com os nossos filhos, de nós levantarmos alguns temas do que eles estão também escutando na escola, do que eles estão trabalhando. Só para citar um exemplo do que aconteceu comigo há pouco tempo atrás e a Cris, nós recebemos uma carta da escola pedindo para passar um vídeo que eles gostariam de ensinar sobre sexo, né, na escola, e eles queriam passar esse vídeo e os nossos filhos eram livres para participar ou não, mas precisava da autorização dos pais. No primeiro ano que isso aconteceu, nós dissemos que o nosso filho não ia participar. Mas no segundo ano a carta chegou novamente. E aí eu estive analisando e pensando sobre isso. E o que eu falei com o Lucas sobre esse tema, eu falei, Lucas, dessa vez eu vou permitir que você veja o vídeo. Só que eu vou permitir que você veja o vídeo na condição que nós vamos conversar. Eu vou ver o vídeo, nós vamos conversar tudo o que foi visto naquele vídeo. Então ele foi para a escola, recebeu lá, viu o vídeo, recebeu os ensinamentos da escola e depois nós conversamos em casa sobre o que ele tinha visto. E foi bom porque nós geramos uma conversa entre nós e eu tomei essa oportunidade para falar com ele de quem tem autoridade para falar sobre esse tema, do que diz a palavra de Deus, de tratar isso de uma certa naturalidade. Porque quando você tira esse acesso, às vezes, você gera uma curiosidade, você desperta algo e, às vezes, o adolescente que está numa etapa difícil, às vezes ele pode até fazer por rebeldia, por curiosidade, por revolta. Então, quando você, às vezes, permite certas coisas com um certo... mantendo as rédeas e gerando diálogo, isso vai ser muito bom. Então, eu acho que é algo que não há uma receita, mas são princípios que nós vamos navegando e vamos chegando a bom porto, o mais próximo possível da vontade de Deus. É um processo. Muito obrigado, pastor Leandro. Palavra muito pertinente, muito boa. Irmã Fabiana, o que tem aí de comentários, querida? A nossa amiga querida Helena Brito. Helena, uma saudade enorme de você, viu? Helena é a pecadora? É, aquela grande pecadora. Ah, meu Deus. Ela fala assim, bem propícia a palavra dela. O grande problema que eu vejo é a banalização do sexo. A criança é exposta muito cedo ao sexo deturpado pelas mídias. A palavra da Helena é uma palavra muito própria, e é que isso nós queremos defender aqui como pastores. Meus irmãos, os nossos filhos estão se afastando de nós e aproximando-se mais dos meios de comunicação de uma forma deturpada. Isso sempre aconteceu, não é agora, sempre aconteceu. Na minha idade tinha as revistas pornográficas, tinha as coisas que nós tínhamos acesso também, mas tudo de uma forma deturpada também. Aqueles pais orientados pela palavra de Deus, que no caminho orientam os seus filhos, o que é que eles faziam? Eles se aproximavam dos seus filhos, tinham uma posição de pai, de respeito, mas também uma posição de amigo. E esses pais ensinavam e, ao mesmo tempo, também aprendiam, nesse contato com seus filhos, a ensiná-los o caminho da palavra de Deus. E a ensiná-los o que a sexualidade representa, que é uma coisa maravilhosa. A sexualidade não é um pecado. Deus fez o sexo para nós, como disse o pastor Leandro aqui, para ser feito no momento certo, na hora certa, né, no momento próprio, né, também para o nosso deleite, não é só para ter filhos, né, para o nosso deleite. Mas o que nós vemos hoje é que quando você se afasta do seu filho, alguém vai se aproximar dele. E essa pessoa que vai se aproximar dele vai deturpar a sexualidade. E geralmente vai gerar uma situação em que o seu filho vai começar a ter um aprendizado deturpado. E agora é o seguinte, a nossa próxima pergunta, que é uma pergunta importante, também sobre esse tema, que é uma continuidade, é isso que Netflix, em sua maioria, é isso que os filmes de hoje, que o movimento progressista está colocando na cabeça dos nossos filhos. As deturpações sexuais e geralmente afastando eles da igreja, gerando uma série de situações problemáticas, né, aonde os nossos filhos muitas vezes o caminho das drogas e de aberrações sexuais. E irmã, a voz do além, Camila, como é que estão as coisas aí? Como é que estão os comentários? Eu queria fazer dois comentários aqui, ó. A
Primeiro que o pessoal tá gostando e muito que a Fabi deu as caras, saiu dos bastidores. É porque, né? Fabi, é porque o marido Que ela da tá Fabi é problema, fabulosa. não deixava. É, o problema da Fabi é o esposo, com certeza. E a Selminha falou, ai, Jesus, perdi o comentário da Selminha aqui. Esse é o meu pastor. É isso aí, esse é o meu pastor, o mais dos pecadores. É isso aí, essa é a Selma do Erione, falou pra você, pastor. A Selma do Erione, eu tô com muita conversa guardada com ela, tá? Eu tenho que ir aí, então... Eu só vou na sua casa, Selminha, comer, porque eu não vou aí ficar de bico vazio, tá? Porque você é uma das melhores cozinheiras da igreja, mas você esconde só para privilegiados. Só faz as coisas pro pastor Leandro, né? O Tavares diz aqui, ó. O Tavares diz aqui, pastor Leandro, grande pessoa, né? Quem é esse Tavares, Leandro? Você conhece? O Everton, ele é um pastor lá no Rio de Janeiro, quero mandar um abraço para ele. Nós estamos juntos aí no treinamento da City to City, ele está plantando uma igreja no Rio. Um homem de Deus, faz um trabalho maravilhoso ali no Rio. Um grande abraço. Abraço aí do pastor Leandro. Pastor, tem Sim. aqui o presbítero Wilson falando assim: a quantidade de informação que nossas crianças recebem hoje é monstruosa. Por isso que temos um número muito grande de jovens e adolescentes depressivos e psicologicamente doentes. O que é que você acha, pastor Leandro, dessa afirmação do presbítero Wilson, né? Não, eu acho totalmente, concordo plenamente com o presbítero Wilson. Eu acho assim, por trás de todas as animações, por trás de todos os vídeos engraçados, por trás de todos os conteúdos que são vistos pelas crianças hoje, né? Pelos pré-adolescentes, adolescentes, tudo isso está transmitindo uma mensagem subliminar. Há princípios que estão sendo ensinados, há coisas que estão sendo ensinadas e nós precisamos estar atentos a isso, né? Às vezes tem vídeo que parece engraçadinho, que parece assim que não tem problema nenhum, mas por trás desse vídeo tem coisas monstruosas que nós precisamos ter cuidado. É aí onde nós precisamos ver a nossa batalha. Nós temos, irmãos, uma batalha espiritual. E nós precisamos entender essa batalha. E é um desafio constante. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, mas nós também precisamos preparar os nossos filhos a partir dos princípios da palavra de Deus, que é aquilo que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, que é a armadura, para que eles estejam preparados para essa batalha, que é uma batalha muito mais difícil do que a batalha que nós enfrentamos. Porque hoje é aquilo que Paulo diz em Gálatas, que é um evangelho deturpado. É a distorção do evangelho. Ou seja, é a mentira que vem disfarçada de verdade. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando hoje. São verdades absolutas que para nós sempre foram absolutas, que está na palavra de Deus e sempre foram cristalinas, mas que nos dias em que nós vivemos, elas estão sendo relativizadas. Elas estão sendo amortiguadas. E nós precisamos aprender a discernir o que é realmente verdade de Deus, palavra de Deus, princípios, aquilo que não é. Agora aí você pode estar pensando na sua casa, pastor, mas é muito difícil, eu não tenho condições. Aí, irmãos, é uma coisa que eu acho muito importante nós entendermos, que é o testemunho, o nosso testemunho. O nosso testemunho frente aos nossos filhos é muito importante. Porque os nossos filhos, enquanto eles vão crescendo, a primeira coisa que os nossos filhos veem depois que nós crescemos é a nossa incoerência. A primeira coisa que os nossos filhos veem é como nós somos pecadores. É como nós somos incoerentes. É como nós estamos tão distantes do evangelho. E se nós não tivermos humildade para reconhecer isso, nós vamos sofrer muito. Então nós temos que mostrar para os nossos filhos que nós estamos na mesma luta que eles. E que nós estamos fazendo aquilo não porque nós somos melhores, não porque nós somos donos da verdade, mas porque nós, como humanidade, estamos enfermos. E às vezes coisas que nós achamos que é bom não é. Coisas que nós queremos fazer não é bom para nós, vai nos prejudicar. Então é gerar um relacionamento a partir da palavra de Deus, como eu insisto na mensagem, uma perspectiva redentiva.
uma mensagem redentora, que todos nós somos pecadores, mas a partir do momento em que nós tomamos a armadura de Deus e vestimos a armadura de Deus, nós vamos estar preparados para enfrentar essa dura realidade que o presbítero Wilson colocou. Pastor Jeff, você queria fazer alguma complementação naquilo que o nosso pastor Leandro já comentou? Rapaz, diante dessa sabedoria, eu só digo amém. Só diz amém? Amém. Irmãos, vamos para uma pergunta agora. O programa agora vai esquentar. Não sei se vamos ter tempo, mas vai esquentar o negócio aqui agora, tá? Nós estamos falando de deturpação, distância, de como se aproximar dos filhos. Já vimos várias orientações aqui. Nós queremos que você comente mais, que você faça perguntas. Nós vamos entrar num tema sensível agora. É um tema que também é tabu na igreja. Que tema é esse? É o tema da homossexualidade ou do homossexualismo, tá? Então a pergunta que nós temos aí para você é o seguinte: ao falar, né, sobre homossexualismo, eu me sinto. Aí nós temos, ainda não apareceu aqui na minha sala, na minha cela está aparecendo. Ainda vai aparecer por aqui, diz o Ale ali. Já apareceu da minha. Aqui. Com qual Não, esse não. Apareceu a antiga, Ale. Apareceu a nova para mim aqui. Aqui. Ao falar sobre homossexualismo com os filhos, eu me sinto como? Desconfortável, porém falo mesmo assim. Desconfortável, por isso eu não falo. Confortável e falo sem problemas. Como é que você se sente ao falar sobre homossexualismo com o seu filho? Gente, olha, nós estamos vendo uma glamourização do homossexualismo, da homossexualidade. Isso nós vamos ter. Você precisa prestar muita atenção, que o homossexualismo, o pastor Leandro já deu uma introdução aqui. Eu já vi um comentário aqui do diácono Everton falando sobre isso, né? Nós precisamos entender esse momento agora. Os nossos filhos estão sofrendo na escola, estão sofrendo com os colegas, estão sofrendo nos meios de comunicação, estão sofrendo nos vídeos que eles assistem, a glamorização da homossexualidade. Nós vamos continuar falando sobre outras coisas, porque nós vemos a glamorização da rebeldia, a glamorização de se revoltar contra o pai e a mãe. Nós vamos falar sobre isso nas nossas próximas lives. Mas porque esse mês nós estamos falando sobre família. Mas há um problema grave que a igreja precisa enfrentar com coragem, com muita dedicação, que é o problema da glamorização do homossexualismo. É importante entender que nós, como igreja, somos contra toda e qualquer violência contra pessoas que têm comportamento homossexual. Porque pessoas que têm um comportamento homossexual são pessoas, como o pastor Leandro falou aqui, que carecem da salvação, carecem da graça de Deus como nós. Mas o que existe hoje? Os nossos filhos estão sendo excitados, a palavra é essa, estão sendo manipulados, primeiro para achar que isso é algo natural. E segundo, para achar que isso é algo que o amor está presente, o amor de Deus está presente. Eu vi muitas frases, se tem amor, está tudo bem. Então, você tem tocado nesse tema com o seu filho? Você tem tocado nesse tema com a sua filha? Às vezes a sua filha tem uma amiguinha aí colada nela, e os dois ficam trancados no quarto. Como é que você faz? Às vezes o seu filho tem um coleguinha também, os dois trancados dentro do quarto, aquela confusão. Você tem observado a maneira como o seu filho é, a maneira como o seu filho se veste. Você tem próximo do seu filho. Nós precisamos destruir o tabu de falar sobre o homossexualismo na igreja. Nós precisamos jogar esse assunto em cima da mesa, e nós estamos fazendo isso porque nós vemos a glamorização disso. Então, pastor Jeff, me diz aí, você vai falar sobre esse tema na época certa com a sua filha, e como você pretende tratar isso com os adolescentes e os jovens da nossa igreja? É um grande desafio, porque a cultura que vivemos hoje, ela criminaliza, o termo é esse, criminaliza quem pensa contrário.
e até mesmo dentro dos arraiais, dentro do nosso âmbito cristão, há inúmeras denominações que aprovam, como foi falado, porque ao amor, existe o amor entre duas pessoas, então, por causa do amor, está tudo permitido. Então, nós precisamos entender que a ordem natural de Deus não permite que esses relacionamentos coexistam. É uma quebra da natureza divina, é uma quebra dos padrões divinos para o ser humano, para o homem e para a mulher. Segundo o parâmetro bíblico, a prática da homossexualidade é pecado. E nós precisamos identificá-la como tal. E como o pastor Pedro falou, não estamos aqui querendo matar ou incentivar ninguém a agredir ninguém. Ao contrário, tais pessoas precisam conhecer o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender e ensinar para os nossos filhos que essas possíveis tentações poderão vir através de influências externas ou até mesmo de influência interna. Mas se tivermos a palavra de Deus como base, a palavra de Deus como regra, a palavra de Deus como alimento, nós venceremos. Mas não podemos esquecer, a batalha é árdua. Nos dias de hoje, em algumas regiões, eu morei um tempo no Canadá, e em algumas partes do Canadá, reverendo Pedro, é proibido ler Romanos capítulo 1. A dificuldade se torna cada dia mais forte. E como foi falado, a glamorização, a permissibilidade e que isso é natural, está nos filmes, nas séries, nos jogos, tudo. Então nós precisamos proteger, ensinar nossos filhos, ensinar as nossas futuras gerações que a homossexualidade é pecado. Muito bom, pastor, muito bom a sua participação. E nós estamos começando com essa afirmação realmente. A homossexualidade é pecado. E nós também entendemos que o que tem a prática homossexual deve ser tratado com amor e com carinho na igreja, né? E deve ser confrontado. Mas nunca usarmos de qualquer tipo de violência, porque isso só reflete que nós ainda não conhecemos o amor de Cristo. Mas nós temos que tratar o tema, confrontar o tema e pedir sempre que o Espírito Santo de Deus tenha ação efetiva na vida dos nossos filhos e das pessoas que sofrem desse tipo de comportamento. Fabiana, quem está aí com a gente comentando algo sobre isso? Tem muita gente aqui e o diácono Everton, certo. Ele diz assim uma coisa muito importante. Ele põe assim: primeiro devemos tratar com os nossos filhos de acordo com a curiosidade e idade que eles têm, que foi o que o pastor Leandro falou. E é melhor eles serem preparados em casa para não aprender erroneamente na escola. E a Ana fala assim, é verdade, eu concordo, isso mesmo. A Antônia Cândido está aqui assistindo com a gente. Antônia, um abraço para você. Antônia, boa noite, Deus abençoe. E o Everton fala embaixo de novo. O que posso ver na televisão é a banalização da sexualidade, principalmente a homossexualidade, como uma coisa natural e aceitável. Difícil, e é isso mesmo. E tem mais outra aqui. A Nádia está falando, muito bom, pastor Leandro, preparar e não poupar. Isso mesmo. A Nilma está falando aqui, amém, pastor. A Nádia também está falando. A Ana fala uma coisa bem importante. A presença do pai é fundamental. Isso é importantíssimo. Todo esse processo é realmente bem fundamental. É isso mesmo, Ana. E é isso aí, pastor. A Ana Flávia fala uma coisa que nós vamos comentar daqui a pouco, Ana. O Netflix passa muitos filmes com este tema. Jogos como The Sims é terrível. Verdade. É bom entender que nós vamos dar aqui, nós vamos dar tips, não sei se a palavra é essa, né? Depois a Camilinha me corrige. Nós vamos dar tips de filmes e de séries, né? Nós temos que aprender a dividir as águas, séries que são boas, que podemos assistir, alguns tips aqui, e também séries que são danhosas para a nossa casa e para a nossa família, né? E aí nós temos que estar preocupado com isso. Ele diz aqui, né, o Everton, não sei se você leu, precisamos deixar bem claro que isso pode
que isso que está acontecendo não é normal e deve ser tratado à luz da palavra de Deus. Vamos ver o que o pastor Leandro tem a falar sobre, já tomando esse comentário já do homossexualismo, a glamorização e essas palavras aí do diácono Everton. Muito obrigado, pela sua participação, e eu quero incitar os presbíteros, as famílias a participarem, enviarem comentários. É muito importante nesse momento que você tire suas dúvidas e que você nos ajude a fazer esse momento das Pastorais United. Irmãos, eu acho que exatamente por essa glamorização, ou esse tema que tem sido tão enfático no nosso contexto social hoje, que nós precisamos ter cuidado. Eu acho que o primeiro passo que nós precisamos ter para falar de sexualidade e chegar nesse tema é nós estabelecermos com os nossos filhos a identidade deles. Eu acho que nós precisamos, primeiramente, definir a identidade dos nossos filhos, que é a nossa primeira responsabilidade. Eu acho que o meu desafio como pai que eu estabeleci foi isso. Antes de falar da sexualidade dos outros, eu preciso saber da minha sexualidade. Então, a primeira coisa que eu faço com meu filho é ensinar para ele qual é o sexo dele. Ele precisa ter a identidade dele muito bem estabelecida. Estabelecida pela condição natural pela qual Deus deu a ele, que ele nasceu do sexo masculino, dele saber como lidar com o órgão genital dele, com os hormônios, né, os metabolismos do corpo dele, e ensinar, consequentemente, que isso reflete exatamente o que a própria palavra de Deus diz. Então, eu estabelecendo nele essa identidade, essa convicção de quem ele é, consequentemente, ele vai começar a se comparar com os outros. Ele vai ver que ele tem uma condição diferente, talvez, de uma coleguinha. E aí ele vai ver, né, também algo que vai confundir ele no contexto, né, como eles mesmos chegaram com questionamentos em casa, os meus filhos, né, das crianças com cabelo diferente, né, de uma cor diferente, coisas que as crianças vão se descobrindo e vão perguntando. Mas eu acho que a primeira coisa é nós estabelecermos a sexualidade e a identidade dos nossos filhos. E a partir daí nós podemos explicar o que é certo e o que é errado. Por que a maneira como outras pessoas se comportam está errado? Por quê? Porque talvez aquelas pessoas não definiram, ou elas não conhecem a verdade que está na palavra de Deus, ou talvez elas estão confusas e não definiram a identidade delas, mas elas precisam se arrepender, elas precisam conhecer a palavra. E nós temos que não discriminar essas pessoas, mas nós precisamos falar daquilo que nós cremos, daquilo que nós somos. Então, por isso que eu acho muito importante partir dessa perspectiva. Porque quando nós partimos simplesmente da perspectiva de falar do que o outro está errado, e nós? Isso muitas vezes cria uma confusão na cabeça da criança, na cabeça do adolescente. Então, hoje o que nós vemos nos nossos dias são adolescentes sem convicção, são adolescentes que não sabem o que crer, são adolescentes que não sabem o que querem, são adolescentes sem identidade formada. Então, eu acho que esse tema vem por aí. Porque a maioria de casos que você vê de homossexualidade de adolescentes, você vê um distúrbio disso fora da casa. Você vai ver o seguinte, que quando há uma menina que quer ser menino, você vai ver que a mãe, muitas vezes, tem a personalidade forte demais e assume o papel do pai na casa. Ou você vai ver, entendeu? Quando há um menino muito afeminado em casa e que tem para ele... Por quê? Porque ele tem na casa dele muito marcado uma mãe que é como se fosse o homem da casa. Então, tem várias coisas que implicam isso. Por isso que nós precisamos ser cuidadosos, porque essa questão da homossexualidade, ela se dá lá atrás. Se dá lá atrás. Se dá no aspecto da criação, como a criança foi criada, né, do que foi ensinado, entendeu? Então, assim, são vários elementos que envolvem essa criação. Então, nós, como povo de Deus, não podemos entrar nessa confusão. Nós, como povo de Deus, não podemos entrar nessa briga, porque o evangelho está acima disso. O evangelho está acima dessa discussão. O evangelho ele nos mostra um caminho muito mais sublime, um caminho muito mais maravilhoso, que é o caminho de nós seguirmos o chamado, de nós sermos obedientes, de nós seguirmos o plano que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, a homossexualidade, a sexualidade, é simplesmente um elemento em toda essa
obra que Deus preparou para nós. Muito bom. Eu acho que o Leandro está tocando num tema central, que é o tema seguinte: nós precisamos entender que a ideologia de gênero e o pessoal progressista hoje, que está invadindo nossas casas, e, por exemplo, o dono do Netflix é um professor progressista, né, que a gente precisa entender isso, o que está por trás. Há uma expressão em inglês que fala follow money, né, siga o dinheiro. Quem que está pagando a conta? Né, quem está pagando a conta é o Netflix. Quem está pagando a conta, até mesmo o Facebook aqui, que daqui a pouco ele corta a gente aqui, né, se eles descobrirem o que nós estamos falando. Né? Então, você tem toda uma onda por trás para desconstruir o seguinte: você nasceu com um sexo a escolher. Né? Você não nasceu com algo definido. Então você nasceu com algo a escolher. Você vai chegar a uma idade, o Faustão, né, dizia isso quando ele começou lá no Perdidos na Noite, na Band. Ele dizia, né, e o seu filho, Faustão? Não, quando ele ficar velho, ele vai escolher o sexo que ele quer. Então, nós precisamos entrar, como o Leandro falou, é uma coisa muito assertiva. Nós precisamos dizer para os nossos filhos: você é homem, você é mulher, você tem um sexo definido. E a partir daí, cuidar dele a partir da sexualidade que Deus deu a ele. Né? E aí eu vejo muitos pais falando assim: minha filha sempre gostou de usar roupa de homem, meu filho sempre usou de usar tamanco de mulher. Né? E você não falou para ele que ele é um homem? E você não falou para ela que ela é uma mulher? Né? Então precisamos... Essa palavra do Leandro é muito assertiva. A Fabiana tem comentários ali a fazer. Sim. Tem pessoas aí que estão comentando. Márcio Tavares. Márcio, uma alegria ter você aqui com a gente. Diz assim: tenho 2 filhas, uma de 17 e uma de 10 anos. Né? Uma quase entrando ali na juventude e uma quase entrando na adolescência. Sempre falei abertamente de acordo com a palavra de Deus. Graças a Deus são atuantes na igreja, entenderam o que nós pais temos colocado para elas. E a Rúbia diz assim: acredito que homossexualidade é pecado como o sexo antes do casamento e que ambos assuntos têm que ser conversados com naturalidade com os filhos, sem subestimar a inteligência deles. Esse comentário da Rúbia é muito interessante e é importante dizer o seguinte: ainda vou trabalhar isso um dia, Rúbia, e os irmãos estão assistindo, nós vamos trabalhar talvez um dia como pastor. O pecado da homossexualidade tem particularidades. Todo pecado é igual, mas o pecado da homossexualidade, no contexto bíblico, fala de algo que representa uma degradação da raça humana. Se você ler com cuidado Romanos, se você ler com cuidado textos das Escrituras referentes a esse tema e referentes a entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o pecado da homossexualidade tem um simbolismo muito maior do que nós imaginamos. Há outros pecados que acompanham. Né? E o pastor Leandro tem comentado aqui em off, e é verdade, tem outros pecados que acompanham, odiosos, que a Bíblia fala. Então, nós no seminário tivemos muita foco nisso. Não banalize o poder de destruição do pecado da homossexualidade e o que ele representa. Que é pecado também, como o pecado do adultério, que também é um pecado que tem sua destruição, mas é importante dizer a simbologia na Bíblia que leva, né, a homossexualidade, que é conhecido como um estágio final da degradação moral de uma sociedade. Então é assim que está na Escritura, mas eu ainda vou tratar esse tema, talvez, ou nós, os pastores aqui, nós na escola dominical ou aqui na live, sobre esse tema que é um tema terrível, né, na Escritura. Fabi. Pastor, aqui a Ana diz uma coisa bem interessante também. Não somos melhor do que ninguém. Eu tenho uma irmã homossexual. Oro muito por ela e confronto ela na Bíblia. Mas é muito difícil para nós que somos familiares. E essa palavra da Ana é muito boa. Pastor Jeff, o que você teria a dizer para a Ana aí? Pastor Jeff, está vivo aí? Hã? Pastor Jeff, essa colocação da Ana. Eu tenho alguém na minha família que tem um comportamento homossexual. Como é que eu devo tratar? Como é que eu devo? É com raiva, é com ira, é com violência? Né? Como é que eu devo tratar essa pessoa? Continue orando por ela.
continue compartilhando com ela, com amor, o testemunho do Senhor, através das atitudes, através do respeito, mas também se posicionando diante das práticas que são erradas. A complexidade da homossexualidade é muito grande. O reverendo Leandro citou alguns pontos, mas nós temos também inúmeras coisas a abordar, tais como abuso na infância, a violação, estupro, entre outras coisas, a própria curiosidade animada pelo pecado, de querer saber. Às vezes a pessoa ela não tem essa predisposição ou essa questão de praticar a homossexualidade, mas porque alguém falou, vamos fazer, vamos tentar, vamos aí, vai ser bom. Então, a curiosidade, a pessoa se torna não só homossexual, mas bissexual e por aí vai. Então, continuemos orando por todos aqueles que andam nessa prática pecaminosa, porque o Senhor é poderoso para salvar. A consequência é forte, como diz o texto. A Bíblia fala que ele chega ao ponto de abandonar, o Senhor os abandonam. Mas, se rogarmos ao Senhor e pregarmos o Evangelho, coisas grandes Deus pode fazer. Amém. Pastor Leandro, o senhor poderia ajudar um pouco também aí? O que é que você pode dizer para a Ana sobre ela tem uma parente que tem esse comportamento? O que é que que ela deve fazer? Eu acho que toda pessoa merece e ela é digna daquilo que a própria palavra de Deus diz. Nós temos que amar ao próximo, nós temos que tratar as pessoas com respeito, com dignidade, e mais ainda nessa condição que ela mesma está falando, que é uma irmã. Né? Nós temos um rol também, um papel a cumprir, né? Dentro do pacto, um papel do mandato que Deus nos dá de nós cuidarmos da nossa família. Então, acho que como irmã você precisa amar, cuidar a cada dia. Agora, com certeza, eu acho que o desafio é o mesmo desafio que existe com qualquer pessoa que não conhece o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos dar testemunho do Evangelho. Nós precisamos amar as pessoas e buscar o meio de falar da palavra de Deus para essas pessoas. E uma pessoa que é homossexual não é diferente. Né? Ela é os mesmos elementos pelos quais a mesma condição que essa pessoa homossexual está, toda pessoa condenada também está nessa mesma condição. Agora, nós precisamos buscar maneiras de pregar o Evangelho para essa pessoa. Falar do Evangelho para ela, para que essa mensagem do Evangelho faça sentido a ela. E isso é algo que só o Espírito Santo de Deus é quem nos habilita, é quem nos restaura. Eu conheço vários casos de pessoas que foram homossexuais. Eu conheço pastores que antes de serem pastores foram homossexuais. Eu conheço líderes, né, presbíteros, pessoas que são missionárias, muitas pessoas que foram restauradas dessa situação. E é algo que precisa ser, que essas pessoas sempre vão lutar, né? Porque é uma debilidade como outras debilidades que outras pessoas também têm. Então nós precisamos saber, com muita sabedoria do Senhor, ver a maneira como nós podemos nos aproximar dessas pessoas sem discriminação. Amém. Eu acho que é isso mesmo. O Cacheta diz aqui o seguinte: aqui em casa nós ensinamos tudo para as nossas filhas de maneira clara, aberta, principalmente de acordo com a palavra de Deus, sobre sexo, homossexualidade, julgo desigual, amizades erradas, etc. Até aqui o Senhor tem nos sustentado e seguimos firmes pela graça de Deus. Irmã Fabiana, o que é que você tem aí para sugerir, né? Nós queremos dar alguns tips para os irmãos e irmãs sobre filmes e séries. Nós vamos começar com a que vamos indicar ou que não vamos indicar? Não sei, indicar. O Ale colocou lá, indicar. Ô Camila, qual é o primeiro indicado aí que o Ale colocou para nós? Deixa eu me achar aqui. Indicar. A Matter of Faith. Esse é um filme que, inclusive, eu peguei lá do pastor, uma indicação do pastor Ageu Magalhães. Eu estou lá seguindo ele. O pastor Ageu é o diretor do seminário JMC de São Paulo. Ele indicou esse filme e eu fui assistir. E eu indico. Então tá indicado o filme.
Tá mais do que indicado o filme, porque... Toma nota aí, CTK United. Põe os aí irmãos, para assistir. assista esse filme que não assistiu Principalmente ainda. agora, os jovens que estão indo para college. Por quê? Porque é uma menina que vai para college. Só isso. Não vou falar mais nada. E lá ela vai ter que sustentar a fé dela. Então, é bem indicado. Eu indico para A vocês. tradução seria o quê? Uma matéria de fé. Ah, tá. Segundo aí, indica ou não indica, como diz o Siqueira Júnior? E qual é, Camila? Esse é não indicar, seria The Half of It. Não indico. Gente, eu acabei de assistir esse Como filme. é The Half of It? Como é o inglês aí, Camila? The Half of It. The Half of It. Isso aí. Eu não indico, gente. E ele tá, assim, ele tá bem no Netflix. Ele tá em destaque no Ele Netflix. tá em destaque no Não Netflix. assista esse filme, ou se assistir, assista você primeiro. Assim, você pode assistir primeiro, ou se você assistir com o seu adolescente... Para criança, não. Com o seu adolescente do lado e você explicar o que é que está acontecendo. Não é bom. Assim, o que nós acabamos de comentar aqui é o que o filme realmente está tratando. Não indico. Tá, então próximo. Qual é aí, Camila? Indicar Miracle in Cell Number 7. Esse eu acho que quase todo mundo já assistiu, mas eu indico muito, é muito bom. Não posso falar, não vou dar spoiler, mas esse é ótimo até para o esposa com o filho, não pequeno, mas um pouquinho maior. Vale a pena. Eu gostei demais. Esse filme é o seguinte, gente, vocês vão arrumar uns lenços para chorar, essas coisas, entendeu? Porque é um filme assim que... Muito bom, eu indico. A irmã Fabiana indica, então. Vai Tá lá, bom, então. qual é o próximo aí? Mais um indicar que se chama Same Kind of Different as Me. Gente, esse é um filme maravilhoso. Como é que é a pronúncia, Camila? Peraí, vamos falar da camisa com calma, gente. Eu não sei se tá falando sério ou se tá tirando sarro de mim, Não, né? tô falando sério, tô falando sério. Same Kind of Different as Me. Gente, esse filme, eu Qual é só a fui... tradução em inglês, gente? Eu só fui assistir português. pessoas diferentes de mim. Mais ou menos assim, né, Léo? Alguém diferente. O mesmo tipo, mas Mais diferente de diferente. diferente de mim. Eu assisti esse filme por indicação da Tânia do Iraci. Muito bom. Rani? A Rani. Ela me indicou e eu assisti. E é ótimo para você assistir com a sua família completa. Muito bom. Ele fala sobre o altruísmo, você ajudar um homeless, aquelas pessoas que estão na rua. Super indico esse filme. O pessoal tá pedindo aqui, Camilinha, para você escrever depois, indico e não indico, né? Aqueles que nós não estamos indicando, é importante você assistir talvez só com seu esposo, isso com a mesmo. sua esposa, para você também ter uma visão crítica e talvez assistir com as crianças ou com os adolescentes e jovens. Ele não é para assistir com Tá? criança. Mas esse aí está indicado pela irmã Fabiana que penteou o cabelo hoje. Não indicar Locked Up. Esse lockdown. Repete a produção em inglês, gente. Locked Up. Locked Up. É isso aí. É uma série, Mandou gente. ver agora. Tá melhor que o seu live. Live. Tá melhor, muito melhor. Vai, Fabiana. Esse é uma série. Eu comecei a assistir, até comentei com a Sandra esses dias que eu comecei a assistir. É mais ou menos parecido como Orange and Black, aqui muito conhecido. Só que eu comecei a assistir, dá muita confusão e depois sai lesbianismo também, e aí eu deixei de assistir. Então, não indico. Não é bom. E ele tá lá também em referência para que a gente assista. Tá no bem na Netflix. página do Netflix americano. Exatamente. E toma cuidado, você que está aí no Brasil. Toma a tradução em português. Tá? E não... Se assiste você e o seu esposo. Faça uma análise crítica primeiro para depois você liberar para os seus filhos ou assistir junto com eles. Exatamente. Esse é... Indica ou não indica? eu Good Sam. Indica Good Sam. Eu indico. É um filme, assim, não é grande produção, mas é um ótimo filme. Ele fala sobre o Good Sam, seria o bom samaritano. Muito bom para você assistir em família. Passa história aqui em Nova York e eu indico. Muito bom. Ok, próximo. Tem mais algum? Indicar Madam J.C. Walker. Esse é assim, gente. Eu indico. Esse é o último e eu indico e não indico. É falando Meio sobre... indico. Meio indico. É falando sobre uma mulher muito conhecida Forma que... crítica, né? Exatamente. Mais ou menos isso.
Ela é uma mulher negra que venceu, que tem abriu uma empresa de cosmético muito famosa, só que tem algumas coisas que realmente eu acho que ela errou na trajetória dela. Então, você pode assistir e depois você tirar suas conclusões. Alguns irmãos estão aqui, antes de nós passarmos para a finalização, considerações finais dos nossos convidados. Existe o seguinte, nós vamos sempre estar indicando aqui na live pastorais, indicando filmes, indicando para os nossos irmãos da igreja e aqueles irmãos que nos acompanham aqui na live. Alguns irmãos aqui colocaram o Puriflix, né? Eu não tenho uma avaliação ainda técnica sobre o Puriflix, já ouvi falar, mas eu procuro sempre fazer uma avaliação teológica. Então, se no Puriflix eu encontrar, por exemplo, como deixados para trás, né, aquele tipo de fica voltando e subindo do céu, voltando e subindo, né, e nós precisamos analisar a teologia do Puriflix. Então, eu, como pastor presbiteriano, nós precisamos analisar. Mas algumas pessoas já me falaram, pessoas sérias, idôneas, que o Puriflix tem muita coisa boa. Então a gente vai dar uma olhada no Puriflix, assistir filmes lá e também vamos passar as dicas para vocês como pastores e como líderes. Pastor Leandro. Não, eu queria, depois que você comentar o tema dos filmes, eu queria só voltar lá atrás para responder uma pergunta da Claudete que ela fez aqui e eu queria responder essa pergunta. Ah, tá. Tá livre, pode responder. Pode responder? Pode. Porque a Claudete, ela colocou duas vezes, uma com letras bem grandes aqui, como devemos orientar os nossos filhos a lidar com essas crianças homossexuais na sala de aula, né, ou escola. Então, Claudete, eu acho o seguinte, eu creio que nós, principalmente na idade que as suas crianças estão, eu acho que nós precisamos ser o mais didático ou simples possível. É difícil nós passarmos uma regra, uma receita de como pode ser feito. Mas eu creio que uma maneira muito simples de nós ensinarmos para os nossos filhos é mostrar como Jesus tratava os pecadores. A maneira como Jesus falava com os pecadores, a maneira como Jesus lidava com o tema do pecado. Então nós vamos ver Jesus lidando com cobradores de impostos, nós vamos ver Jesus lidando com prostitutas, nós vamos ver Jesus lidando com a mulher adúltera, nós vamos ver Jesus lidando com diferentes pessoas que naquela época eram consideradas pessoas as mais pecadoras possível. Então Jesus tem uma maneira de se aproximar dessas pessoas e conversar com elas, estabelecer um relacionamento, de tratá-las com dignidade, com respeito, mas ao mesmo tempo mostrando que aquelas pessoas precisavam se converter, precisavam do evangelho, precisavam se arrepender. Então eu acho que a melhor maneira de nós aprendermos a evangelizar um homossexual, que no meu conceito de ver não tem diferença nenhuma de qualquer outro pecador que precisa se arrepender, é exatamente mostrando isso para os nossos filhos. Que nós, mostrando a identidade que nós temos, e mesmo que eles estão errados, nós não precisamos discriminar, mas nós precisamos ter uma estratégia de se aproximar para eles. E a maneira como Jesus evangelizava é muito linda. Eu quero deixar um abraço aqui para o pastor Antônio José, que está nos acompanhando ali de São Paulo. Ele é pastor lá em Guarulhos, está começando um projeto de plantação de igreja, nós estamos treinando ele aí no Brasil e é um prazer que ele esteja nos acompanhando. Um abração, pastor, tá? E aí, pastor, a palavra está com você. Amém, né? A irmã Fabiana tem uma pergunta para ler. Gente, é tanta pergunta, é o seguinte, o programa está ficando pequeno, a gente tem tanta pergunta sobre esse sentido, mas nós estamos gostando porque tem muita gente perguntando, muita gente tirando dúvida. Nós também precisamos aprender. Você pode também falar aí. Pastores que estão conosco também podem dar as suas opiniões, né? Nós queremos construir um programa juntos e queremos, obviamente, abençoar as pessoas sobre esse tema da homossexualidade, que é um tema que está, como eu já falei, glamourizado. E nós, como igreja, precisamos ser o equilíbrio. Nós não podemos tratar ninguém com violência, mas também não podemos deixar de confrontar as pessoas com a verdade do evangelho, né? O que tem? Pastor, tem pergunta aí? Tem... Sim. Ô, Cláudio, perdão, são tantas que a gente não consegue ver todas. Mas aqui o Márcio Tavares, ele precisa de uma orientação dos pastores. Ele fala assim, uma pessoa, ministro de música, conhecedor da verdade, atuante na igreja, teve, infelizmente, que ser afastado.
E aí conversamos com ele. Conversar com ele. Disse não ter culpa de Deus ter o feito assim. E acha que não é pecado. O que falar para quem conhece a palavra e sabe as sagradas escrituras? Eu vou tentar responder isso, porque nós estamos com o tempo esgotado. Não responder, mas talvez introduzir o tema. Eu já passei por situações como essa também, pastor Tavares. Na igreja, eu acho que cada um de nós passamos de alguma forma. O primeiro lugar, a gente não pode afirmar que uma pessoa conhece a palavra porque nasceu na igreja. Conhecer a palavra é muito mais do que isso. A Bíblia fala sobre examinar as escrituras. Então, às vezes a pessoa não conhece absolutamente nada. E a pessoa é como Caim, ela conhece somente o seu desejo. Muitas pessoas respaldam o seu direcionamento pelo seu desejo. Uma das cláusulas dos movimentos progressistas no mundo é o seguinte: se você deseja, é porque aquilo é legal. Então, se eu desejo, é legal. Se eu tenho desejo por outros homens, aquilo é legal, porque eu não tenho culpa de desejar outros homens. Esse é um princípio que é cunhado nas universidades e é cunhado aqui nos Estados Unidos desde a mais tenra idade. Você decide. Você decide. Então, essa pessoa está dizendo o seguinte: olha, como eu desejo outros homens, eu nasci assim. Né? É a história do crente Gabrielo, né? E você sempre assim. Todos nós, como o pastor Leandro já falou aqui, lutamos contra pecados. Todos nós lutamos contra pecados diversos. Alguns lutam contra a prática homossexual, outros lutam contra a prática do adultério, outros lutam por vários desequilíbrios. Mas nós precisamos enfrentar os nossos desejos e colocá-los à luz da palavra de Deus e à luz da Escritura. Então, eu já tive muitos músicos que passaram com esse tipo de situação, principalmente músicos na igreja, pessoal que quer montar grupo de baile na igreja, né? Rapazes muito felizes, né? Que querem montar esses grupos na igreja de dança, essas coisas. E nós vamos dar um choque de realidade para essas pessoas. E para nós mesmos. Nós não podemos fazer o que nós queremos. O nosso coração é enganoso. Nós pensamos que somos algo que não somos. Nós somos o que a nossa genética diz que nós somos. Se Deus nos fez homem, e não há nenhum estudo científico que possa contrariar isso, as pessoas não nascem homossexual. A pessoa não nasce lésbica. Está comprovado cientificamente que as pessoas nascem com um sexo definido. É isso que está comprovado cientificamente. Agora, as pessoas vão criando na cabeça delas uma deturpação de sexualidade. Tem gente que fala que é trissexual. Tem gente que fala que sente vontade de fazer sexo com homem, com mulher, com animal. Tem gente que fala que só consegue fazer sexo com pessoas mortas. Gente que compra corpo morto de indigente para prática de sexo, com mortos. Tem pessoas que não conseguem fazer sexo, tem pessoas que precisam estar olhando outras pessoas. Nós temos toda uma série de deturpação sexual que é o ser humano sem Deus. Agora, não estamos dizendo que essas pessoas não lutam. Não estamos dizendo que elas não têm guerras que são reais com elas mesmas, como nós também temos. O que nós precisamos fazer é que essas pessoas entendam, e nós também entendamos, que é a palavra de Deus que deve direcionar as nossas vidas e não os nossos desejos. Nós não temos mais tempo, nós precisamos terminar. Eu queria agradecer aqui o pastor Leandro que esteve conosco, né? Quero agradecer. Dê aí, pastor, a palavra de agradecimento. Prazer, eu estou muito feliz de estar de volta, de me sentir com vocês, com parte de vocês, né? Eu sinto que eu nasci de novo. Né? Tô com um novo visual, mas eu vou tirar essa barba logo, mas quero mandar um abraço para todo mundo. Tem várias pessoas que entraram aqui que eu queria só mandar um abraço, pastor. Tem aqui o Jace Carrasco, que é lá do Chile, um grande amigo, músico, maravilhoso. Tem pessoas aqui que entraram aqui, que estão nos acompanhando, que são muito queridas. E eu quero mandar um abraço para toda a
os nossos irmãos da CityK United, mandar um abraço pro pessoal de Fall River, né, da nossa CityK Fall River. Deus abençoe todos vocês e, irmãos, uma palavra final em relação a tudo que a gente falou aqui. Na verdade, esse tema ele é inesgotável. Nós poderíamos passar aqui 3, 4 horas até a noite toda falando sobre esse tema. Mas é nós buscarmos os princípios que estão na palavra de Deus. Busque ser guiado pelos princípios, né? Pelos princípios, e aí nós vamos encontrar o caminho. Olhe para Jesus, olhe para o Evangelho, né? E cuide da sua identidade e da identidade dos seus filhos. E Deus vai te ajudar a você caminhar no restante. E obrigado, pastor, pela participação. Foi uma benção estar com vocês. Amém, pastor Leandro. Só ressaltando aqui, eu queria também agradecer a presença da Paola Latorre, aí, nossa querida irmã lá do Chile também. O pastor Ronaldo Dourado, né, meu primo também entrou aí, não sei se entrou e saiu correndo, né? Nós temos também muita gente falando por mais programas assim. Tem aqui, pastor, uma pessoa que traz muita lembrança, boa lembrança no meu coração, que é o Paulo Andrade. Ele está nos acompanhando aí, esse irmão é uma grande bênção. Ele era aquele católico, assim, aquele português, descendente de português, católico, assim, foi um homem assim, que fez parte da nossa conversão na igreja ali em Guarulhos. Ele está nos acompanhando aqui hoje. E eu quero mandar um abração para ele, para Helena e para toda a sua família. Manda um abraço para a igreja de Guarulhos, a igreja metropolitana de Guarulhos. Amém. Glória Pastor. a Deus. Pastor Jeff, você tem aí as suas considerações finais, meu querido? Pastor Jeff tá aí? Tá frisado, então. Irmã Fabiana. Pastor, suas tem mais uma pessoa aqui perguntando. Antônio José Oliveira, obrigada pela sua participação aqui hoje. E esse programa, na realidade, na segunda-feira, às 7 horas, em Boston, 8 horas no Brasil. Então, próxima segunda-feira, nós estamos aqui às 7 horas, se Deus assim quiser. Uma alegria tê-lo você aqui. Márcio, obrigada pela participação aqui também, viu? Conosco. Participe na próxima semana. Ok, pastor Jeff já está online de novo ou não? Então, pastor Jeff, muito obrigado pela sua participação, meu querido, pela sua palavra, pelo seu cuidado. E você que está nos assistindo, divulgue as Pastorais Unites. Nós temos programa sim na semana. Os demais pastores fazem programa. O pastor Leandro deve retornar semana que vem, na terça-feira à noite. O pastor Ângelo deve amanhã estar fazendo também o seu programa, às 7 horas da noite, horário local de Boston. Também o pastor Jeff. Tá aí. Nós também devemos... a irmã Sandra, né, vai estar fazendo também uma live. Eu acho que ela vai fazer uma live compartilhada também. E nós temos no domingo o Nights no Sofá, falando de família também, né? Show de bola. Nós estamos com muita participação no domingo. Nós estamos com muitos comentários no domingo e queremos que você divulgue os programas da sua igreja e que Deus nos abençoe para levar a palavra de Deus. Sim, Camilinha, você tem mais alguma coisa aí? O pastor Jeff falou que ele caiu. Eu falei para ele levantar, mas ele mandou um abraço e boa noite para todo mundo. Pastor Jeff caiu, né? Porque ele estava com fome, então. É isso. Meus queridos, boa noite, Deus abençoe a sua vida e obrigado por você ter suportado a gente até agora. Vamos em frente e que Deus abençoe a sua vida e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Até o próximo programa, Deus abençoe a todos. Um abraço.